Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo tutorial da nossa disciplina de aplicativos Mobile 2, utilizando a ferramenta Android Studio. Nesta agenda de número 3, apresento a função de notificação dos nossos dispositivos mobile. Com este projeto, nós vamos clicar neste botão notificar e automaticamente será produzido aqui na nossa área de notificação a notificação deste aplicativo, que por sua vez, quando o usuário rolar aqui a nossa gaveta de notificação e clicar sobre essa notificação, nós vamos direcionar o nosso usuário para a seguinte promoção. Nós estaremos aqui com a camiseta do Android no valor de R$30. Isso daqui é uma tela de exemplo, tá bom? Então, o usuário terá a exibição dessa nossa promoção, né? Uma promoção fictícia. Vou deixar aqui o exemplo para vocês. Então, esse daqui é o nosso aplicativo. Quando eu clico em notificar, automaticamente aparece aqui uma notificação na nossa área. O usuário rolando aqui para a gaveta de notificação e clicando sobre a nossa notificação, ele é direcionado para a nossa outra Activity. Vamos verificar aqui no código como esse processo é executado. Primeiramente, eu vou estar abrindo a nossa classe Java, notificação, e aqui nós podemos verificar a seguinte situação. Criamos um botão pertencente à nossa programação e associamos esse botão com o botão notificar da nossa Activity. O evento de clique desse botão, ele está desenvolvendo aqui duas variáveis, uma com o nome mensagem, que recebe um texto de mensagem para a nossa notificação, e também uma variável título, que recebe o título da nossa notificação. E passa essas duas variáveis como parâmetro para um método criado chamado notificar usuário. Este é um exemplo onde eu criei um método separado para ficar mais fácil e mais intuitivo da associação dos códigos, tá bom? E isso pode ser utilizado em qualquer projeto. Nós podemos trabalhar com esses métodos, passando os parâmetros, e assim nós podemos ter um reaproveitamento de código. Vamos dar uma olhada agora então nesse método e compreender cada um dos códigos responsáveis por gerar essa notificação para o nosso usuário. Vou deixar aqui na tela bem ampla o nosso código. E aqui nós iniciamos então a construção do nosso método, né? Como mencionado, o nosso método chama notificar usuário e ele recebe por parâmetro duas strings, duas variáveis do tipo texto, contendo a mensagem da nossa notificação e o título da nossa notificação. Nós vamos dar uma olhadinha nisso daqui a pouco, onde cada uma dessas variáveis, desses parâmetros, são utilizados. Nós precisamos compreender o seguinte: o processo de utilização de uma notificação, ele é composto de algumas etapas. A etapa onde nós criamos a estrutura da notificação, nós criamos qual que vai ser a intenção quando a notificação é clicada pelo usuário, e então nós trabalhamos com essa notificação através do gerenciador de notificações do Android, que esse, por sua vez,
será responsável por gerar a notificação para o usuário na na etapa de notificações e posteriormente na gaveta de notificações. Podemos observar aqui que nós criamos um objeto com o nome notificação do tipo Notification Company. Esse objeto notificação, ele vai receber todos os parâmetros para a construção da nossa notificação para o usuário, como por exemplo, o set content title, que recebeu aqui o nosso título, ou seja, ele é o responsável por criar o título da notificação. O set content text, que é o responsável por exibir a mensagem da nossa notificação. Isso daqui vai ficar claro daqui a pouquinho, tá? Quando eu mostrar aqui o nosso resultado final. Nós temos a prioridade da nossa notificação. Então, aqui ele está trabalhando com uma alta prioridade para essa notificação. Nós podemos trabalhar aqui com o ícone da nossa notificação. Trabalhamos também com a função do clique na nossa notificação. Por exemplo, eu posso colocar para quando o usuário clicar na notificação, ela saia da nossa gaveta. Então, eu coloco aqui como true. Se eu colocar esse parâmetro como false, mesmo o usuário clicando sobre a notificação, ela continua na nossa gaveta de notificação. Nesse código aqui de baixo, eu estou criando uma intenção, assim como visto anteriormente na nossa agenda 2, quando nós temos a transição entre activities, eu trabalho com as intenções para o meu sistema operacional. E dessa maneira aqui eu estou criando uma intenção com o contexto que tiver na tela e chamando a nossa telinha de promoção, que foi o que aconteceu quando eu exibi o nosso projeto. Como o nosso aplicativo, muitas das vezes, ele estará minimizado, né, quando o usuário for clicar nessa notificação, eu preciso trabalhar com page intent, ou seja, para que o Android consiga executar a nossa aplicação, a nossa Activity promoção, mesmo ela não estando em exibição para o usuário, nós criamos essa page intent, né? Nós vamos trabalhar com uma intenção para o Android. Se aproximando do fim da nossa criação da notificação, eu tenho set content intent, né? Passando para a notificação. Então, qual que seria a minha intenção? O que eu gostaria de executar, né? Por parte do Android, eu passo toda aquela intenção criada através do page intent, que por sua vez recebeu a minha intenção, né? Que é para chamar o nosso promoção. Como mencionado anteriormente, eu faço a necessidade de utilizar o nosso Notification Manager do nosso Android. É ele que vai pegar toda essa notificação que foi estruturada, tá certo? E exibir na nossa gaveta de notificações. Então, aqui eu criei um objeto, Notification Manager, chamado notificar, e eu chamo esse objeto notificando com a ID 9000 a nossa notificação, que foi criada aqui anteriormente a sua estrutura, tá bom? Muito importante é essa ID da notificação. Cada notificação ela possui uma ID. Se eu trabalho com a chamada de várias notificações com a mesma ID, a última chamada ela é sobrescrita na nossa atual notificação. Ou seja, se eu tenho uma notificação com o número 9000 e eu chamo outra notificação com o mesmo número 9000, eu sobrescrevo aquela minha notificação que já está na gaveta. Nós temos exemplos aí de aplicativos que ele nos notifica várias vezes ao dia, não sobrescrevendo. Como é feito? Cada notificação, ela recebe um ID diferente. Então, por exemplo, quando eu quero criar várias notificações de um mesmo aplicativo
e ele não deve sobrescrever a anterior, eu devo trabalhar com várias notificações diferentes. Por exemplo, a 9000, aí eu chamo a 9001, a 9002, a 9003 e assim por diante. Bom, pessoal, vamos lá. Gostaria de chamar aqui a execução do nosso aplicativo, tá bom? Vamos recapitular aqui o nosso código. Foi criado aqui no setOnClick as strings que recebem a mensagem e o título da nossa notificação e o método que vai chamar essa criação da notificação. Então, quando eu clico, a minha notificação é gerada, tá bom? Quando essa notificação é gerada, ela traz aqui o meu título, que foi passado por parâmetro através dessa variável, e o meu texto, tá? O corpo da minha notificação, que foi passado por parâmetro através dessa variável. Além disso, tá bom? Nós podemos verificar aqui a presença de um ícone. Esse ícone, ele foi desenvolvido também através do setSmallIcon, né? Conforme apresentado anteriormente. E quando o usuário clica sobre essa notificação, nós podemos verificar que ela some aqui da minha gaveta de notificações. A responsabilidade disso é através desse setAutoCancel. Se aqui fosse false, a minha notificação continuaria aqui mesmo o usuário clicando, tá bom? Então vamos verificar. Eu vou clicar, vocês vão ver que vai aparecer a minha outra activity, responsável por apresentar a promoção, que foi passada aqui através dos nossos intents, né, das nossas intenções. E aparece a minha segunda activity, tá bom? Podemos observar aqui, ó, que sumiu a notificação da minha gaveta, tá certo? E o bacana, pessoal, que eu gostaria de finalizar é sobre a abordagem da nossa ID. Então eu vou notificar o usuário aqui uma vez, apareceu uma notificação, tá certo? Eu vou pressionar o botão novamente e vocês podem verificar que foi criada uma sobrescrita da minha mesma notificação. Por quê? Porque eu estou trabalhando com o mesmo ID. Se eu fizesse uma rotina aqui para ele aumentar esse meu ID, por exemplo, ele incrementar 9000, 9001, 9002, cada vez que eu clicasse aqui no meu botão notificar, ia aparecer uma notificação aqui diferente. Ok, pessoal? Espero que tenha ficado claro aqui a construção da nossa notificação e que vocês consigam estar utilizando a notificação nos próximos projetos e trabalhos que vocês forem desenvolver. Vou deixar o código-fonte na nossa apostila da Agenda 3 e logo mais nós vamos abordar aqui um pequeno complemento de como trabalhar com imagens, tá bom? Então eu vou estar inserindo aqui uma imagem nessa activity para que vocês aprendam como utilizar imagens no nosso Android Studio.